Fala gurizada, tudo bem com vocês? Eu sou Benhur Silva e vamos falar aqui de Casamento Sangrento, A Viúva, o segundo capítulo dessa franquia. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, curte, compartilha e dá aquele hypar maroto que ajuda a gente bastante. Casamento Sangrento em 2019 foi um fenômeno que agradou tanto a crítica especializada quanto o público. Eu fui uma das pessoas que ficou muito feliz com o resultado e estava até ansioso por um segundo capítulo. É aquele tipo de momento de eu não esperava, mas quando veio eu fiquei feliz. E então, em 2026, a gente tem aqui a sequência desse longa. Tendo a Samara Weaving de volta, a gente tem aqui algumas novidades que são bem legais. Vamos falar primeiro da trama. A história, a Grace acaba vencendo o seu marido e a família dele e acredita que está a salvo. Entretanto, a seita satânica que a família do noivo dela fazia parte vem de volta com novas 6 famílias que vão brigar pelo poder. Agora a Grace e a Faith, que é a irmã da Grace, que ela não tem mais contato há mais de 10 anos, agora vão ter que se juntar para derrotar essas famílias de vez e acabar com essa seita do mal. Essa crítica vai ter 2 momentos. No primeiro a gente vai avaliar o filme no geral, sem spoilers, e depois a gente vai fazer aqui aquele momento de final explicado. Quem curte esse tipo de conteúdo, aí vai ficar feliz com essa proposta. Casamento Sangrento trouxe muitas coisas legais e interessantes, com uma história muito bem amarrada e com personagens bastante peculiares. Existe uma crítica muito forte, principalmente aos bilionários do mundo, que são excêntricos e que, para ter alguma emoção na vida, digamos assim, ou até mesmo conseguir mais poder, lidam com questões até sobrenaturais, que é o caso do filme aqui. Se no primeiro filme a gente tem muitos aspectos importantes para explorar e está sendo apresentado aos poucos, como funcionam essas seitas, a questão de Labale, que seria o Sete Peles desse filme, de como também são as regras desses jogos, agora a gente tem uma expansão. Quando eu assisti esse segundo filme, me lembrou muito John Wick 2, que também tem uma ideia muito parecida. Foi apresentado todo um sistema e depois eles expandiram, deixando ainda mais peculiar a história, toda a jornada daquela franquia. E aqui foi feito o mesmo caminho. Nós temos agora mais famílias, regras novas, o mesmo jogo, mas o famoso mais e maior. Aqui, felizmente, funciona muito bem. A gente sabe que filmes número 2 normalmente estragam um pouco do que foi feito no primeiro, até porque a gente perde principalmente o elemento da novidade. Aqui, pelo menos em Casamento Sangrento, A Viúva, a gente tem uma expansão muito boa e que traz mais curiosidades e inclusive deixa pontas soltas aí para prequelas, muitos spin-offs, o que é muito bom de fato. Mas o que funciona e o que não funciona aqui no filme? Primeiramente, a gente tem como bases positivas os personagens que são o coração desse filme. Tanto Grace quanto Faith são boas protagonistas. Elas se complementam muito bem, sendo uma dupla dinâmica. A Grace, que é a nossa faca na bota já conhecida, aquela Final Girl clássica, que é durona e que aprende a se defender ao longo do tempo, vai melhorando o seu estilo de defesa. E a Faith seria uma espécie de parceira mais cômica. A Kathryn Newton, que foi adicionada ao elenco, traz esse frescor, esse aspecto muito importante para esse tipo de terrir. A gente tem um terrir aqui muito ácido e a Kathryn Newton mais uma vez faz aquele papel que ela sempre faz. Ela é a mulher mais descolada, que tem umas tiradas interessantes, umas boas sacadas inteligentes e que é meio um pain in the ass ali, tanto dos antagonistas quanto da própria protagonista. Então a gente tem aquela dupla que funciona muito bem, estilo máquina mortífera, um mais sério, que é o caso da Grace, e a outra mais descoladona, que é o caso da Kathryn Newton aqui, que é o caso da Faith, que é o papel da Kathryn Newton. Já do lado dos vilões a gente tem aqui muitas camadas, muitas excentricidades. A Sarah Michelle Gellar tá no filme e ela tá excelente, ela é a Ursula Danforth, a família Danforth é uma das mais fortes, na verdade é a mais forte das que sobraram. Ela é mesquinha, ela tem uma dualidade muito interessante, é uma personagem que a gente não sabe muito bem qual é que é, se ela é boazinha por dentro, se ela na verdade tem uma maldade que ela esconde muito bem. É uma personagem bem complexa e muito legal de acompanhar ao longo do tempo. O irmão dela, o Titus, é vivido pelo Shawn Hatossi,
que tá aí disponível como um dos galãs de The Pitt. Ele já é um personagem também bem complexo. Num primeiro momento ele parece ser bobão, ser meio chatão, mas ele vai evoluindo para um lado bem mais violento e raivoso, se tornando um vilão bem interessante. Ele é um vilão mais durão, assim, é um cara muito mais perigoso do que ele aparenta ser no início do filme. Ele vai escalando no aspecto de vilania mesmo, ele vai se tornando bem mal, bem raivoso, extremamente instável. E o Shawn Hatossi manda muito bem nesse aspecto. Ele começa de um jeito ali mais frágil e vai ficando mais durão, mais difícil, mais raivoso, e daí ele constrói muito bem a narrativa do personagem. Os outros são mais caricatos e isso funciona. A gente tem uma família, por exemplo, de espanhóis que vai naquele nível de personagens gritões, espalhafatosos. A gente tem uma dupla de indianos que é meio covardona. A gente tem aqui também uma personagem do Japão que traz regras novas, e assim a gente vai encaixando. Ele vira um filme mais global nesse aspecto. A gente tem mais diversidade de culturas e também de excentricidade por parte dessas famílias aqui. Isso funciona muito bem porque o humor fica muito ácido, os bilionários aqui são ainda mais escrachados, são ainda mais peculiares, são ainda mais zoados nesse filme. A gente vê aqui que são bandos de pessoas mimadas, com nenhum treinamento, e que tem isso como uma espécie de hobby, mas também todos são extremamente ambiciosos e querem tomar o poder. O filme deixa muito claro que as famílias aqui têm tanta influência que eles mandam praticamente no mundo todo, e o papel principal de todo mundo é tentar derrotar a Grace para poder se tornar aí uma espécie de mestre do mundo, e o LaBelle vai ser aí o grande mentor dessa família que vencer. Gostei também muito do Elijah Wood nesse filme. Ele é o advogado, ele tá meio neutro na história e as cenas de humor dele são muito boas. Ele tem um papel muito sério que acaba sendo esquisito, parece que não tá encaixado no primeiro momento, mas depois ele cai como uma luva na parte do humor e da estranheza também. O filme continua com aquela violência gráfica muito forte, tem muito gore aqui, o sangue escorre pela tela bonito, e não é uma violência que tá gratuita nesse longa. É uma violência que funciona, já que a gente tem essa proposta de comédia bem violenta, escrachadona. Aqui a violência gráfica ela é fundamental para o filme funcionar, e mais uma vez o filme funciona. A gente vai ter aqui pessoas explodindo, mortes bem brutais também, o que ajuda na experiência, e também é uma marca já de Casamento Sangrento. O roteiro traz regras muito interessantes, a gente tem novas propostas aqui, mas ao mesmo tempo dá aquelas escorregadas porque ele fica tão encaixado em tal momento que fica difícil de conseguir trazer um final, e daí ele vai nas soluções mais fáceis possíveis. Isso é um problema, eu acho que é o principal problema do filme. Em muitos momentos a gente tem aqui soluções muito simples e fáceis para poder sair da complexidade que o roteiro monta ao longo do filme. E isso acaba jogando a questão da descrença muito lá embaixo. Claro, é uma comédia muito pastelona, mas também ela nos dá alguns momentos ali que a gente acredita em tais pontos. Então, essas facilitações de roteiro acabam atrapalhando a experiência. A direção do Matt Bettinelli e do Tyler Gillette continua excelente. Eles são muito bons aqui no aspecto de cortes rápidos, de conseguir conduzir a trama de um jeito muito bom. A gente não sente o tempo passar no filme, não é pesado. A gente fica realmente envolvido com cada cena. Acho que os únicos momentos aqui que não funciona o aspecto da direção e roteiro juntos é quando existe um dramalhão que está proposto, no caso, entre a Grace e a Faith. As duas têm muita mágoa uma da outra. A Grace por ter abandonado, entre aspas, a Faith, então ela se sente culpada por isso, mas também tentou uma vida melhor e não deu nada certo, tá vivendo de novo o mesmo inferno que ela viveu há umas horas atrás, dentro do filme. O filme se passou aqui, se passaram 7 anos de um filme para o outro, mas dentro da proposta do filme a gente tem aqui algumas horas só de diferença. A Faith é ressentida demais, ela tem muita mágoa da irmã justamente por ter sido abandonada. Elas eram de uma família adotiva
não gostavam do lar, a Grace saiu para ter uma vida melhor e tentar trazer depois a Faith, só que a Faith não entendeu isso. Então, em muitos momentos, elas ficam naqueles diálogos muito melodramáticos que acabam sendo desencaixados dentro da proposta do filme. As duas aqui, nessas discussões o tempo todo, ficam puxando o Casamento Sangrento, a Viúva, para baixo. Tinham vários momentos que, quando as duas estavam sozinhas, conversando, eu já começava a revirar o olho, querendo que algum personagem entrasse de novo em cena pra gente ter de novo aquela ação desenfreada e aquele ritmo frenético que o filme precisa pra funcionar. Minha nota, então, pro filme Casamento Sangrento, A Viúva, é nota 3.8 de 5, é um filme que funciona, é um filme divertido. Eu gostei mais do primeiro, acho que o primeiro, com essa questão do ineditismo, principalmente, ele cativa mais. Só que realmente o segundo tem momentos muito bons e tem muita lenha para queimar ainda no aspecto de derivados, já que tem muita história para contar, principalmente do lado dos antagonistas. Agora vamos falar um pouquinho aqui do final, já que o final ele é bem emblemático e também bem confuso em alguns momentos. Sobre o final, a gente tem a Grace tendo que casar com o Titus, já que não tinha nenhuma saída. Ou eles matavam a Grace, ou eles matavam a Faith. E daí morria todo mundo no final, ficando só a Grace, e a Grace não queria que a Faith morresse. Uma das membros dos clãs assassinos ali disse que existe uma brecha no contrato do LaBelle, das regras desse jogo sádico do LaBelle. E essa regra era a seguinte: a Grace poderia casar com algum dos membros e virar uma das personagens dessas famílias, digamos assim. Ela teria que matar pessoas e fazer tudo o que eles fazem, mas aí todo o sangue seria poupado. Ninguém precisaria mais morrer. No primeiro momento ela não aceita, mas depois ela fica sem saída porque ela fica presa dentro de um frigorífico segura, só que do outro lado a Faith ficou sozinha com a família ali dos Danforth, com o Titus e com a Úrsula. Para eles não matarem a Faith, ela decide casar com o Titus e acabar com essa matança desenfreada. Entretanto, ela vê que o Titus é um cara perigoso demais para ser o grande líder do mundo. E o Titus também traz uma outra regra que não estava nos planos do LaBelle. Membros da própria família podem se matar, eles não podem matar membros de outras famílias. Ele acaba matando a Úrsula, e a gente vê aqui que depois desse momentinho de muita tensão, a Grace fica muito mexida e decidida de que ele não pode tomar esse poder. Então eles fazem a cerimônia do casamento. Quando os dois aceitam, eles se tornam família. Ou seja, a Grace agora pode matar o Titus, e ela faz isso. Ela e a Faith acabam matando o Titus, e ela vira, de fato, a Grã-Mestre. Ela é a mulher mais poderosa do mundo, e ela decide sair do conselho para justamente não fazer mais parte do pacto do LaBelle. Com poucos minutos para madrugada, ela joga o anel num poço ali, no que tem diversos corpos, onde as famílias jogavam os corpos para poder esconder tudo da polícia. E lá eles lutam até a morte, mas não dá tempo e todo mundo acaba explodindo, ficando só a Grace e a Faith vivas, além de, é claro, o advogado que não faz parte daquele jogo. Então ela meio que destruiu todo o jogo do LaBelle, não existe mais ali nenhuma família, não tem mais nenhum clã. O clã satânico, essa seita satânica, acaba sendo destruída, e daí, enfim, tudo acaba sem nenhuma ponta solta para uma sequência. Mas a gente sabe, né? Se fizer dinheiro, pode ter sequências, mas com certeza derivados sobre o passado, principalmente, já que no filme, em dado momento, eles explicam que começa desde 1936, essa questão do LaBelle. A gente pode ver a primeira caçada, por exemplo, ou pode ver como esses jogos começaram, a conexão com o LaBelle e tudo mais. Então, possibilidades para novos filmes existem, só que para uma sequência não tem como, porque ela meio que finaliza tudo ali. O filme não tem pós-créditos, então vão tranquilos que não tem nenhum problema. Se você já assistiu, você gostou do filme? Comenta aqui embaixo quais são suas expectativas em relação a Casamento Sangrento, A Viúva. Aproveitem e sigam a Emerald, se inscrevam no canal e também consumam o nosso conteúdo que está aqui disponível nos links da descrição. Um forte abraço e até a próxima!